fosse apaixonado. Vamos falar do Cruzeiro. Situação dentro de campo, Samuel, tá praticamente definida. Agora, fora de campo, o Cruzeiro precisa se ajustar e se arrumar, né, Samuel? Boa tarde. Fala, João, boa tarde pro amigo ligado aqui no programa Bastidores, neste domingão, começando mais uma semana. A partir de amanhã tem a volta aos treinos na Toca da Raposa 2 e de novo uma semana de muita expectativa quanto principalmente à questão salarial. Funcionários ameaçando paralisação, funcionários da parte administrativa, alguns de setores específicos. A partir de amanhã, vamos ver se isso se confirma ou se eles vão receber algum pagamento neste início de semana, porque tem a expectativa também do pagamento aos atletas. O Cruzeiro vai recebendo aporte importante neste momento para diminuir esses débitos com todos os seus colaboradores. Então a expectativa é de que nesta semana novos pagamentos possam acontecer. Já trouxemos na nossa programação, na sexta-feira, a sede social. O funcionário que é da sede social recebeu uma competência, toca 1 e toca 2, colocando em dia o ano de 2021, os funcionários. Então, vamos acompanhar como isso vai acontecer, porque é um movimento muito importante neste momento para todos aqueles que estão em dificuldade, sofrendo para manter as necessidades básicas, isso no caso dos colaboradores. E claro, os jogadores esperando também o pagamento das folhas salariais, o que tem de atraso para esta temporada, pelo menos o ano de 2021. Então, vamos acompanhar nesta segunda-feira. O time volta a treinar, tem 2 jogos importantes. Quinta contra o Remo no Independência, segunda-feira contra o Vila Nova também no Independência. 2 partidas para o Cruzeiro tentar os 6 pontos, para primeiro se reabilitar da derrota pro Avaí e depois pensar em um planejamento mais eficaz. A gente já vem falando isso aqui, para não começar tudo do zero de novo pro ano de 2022. Então, são 2 partidas nestas 7 que restam pro Cruzeiro já pelo menos planejar com calma a próxima temporada. Sobre quinta-feira contra o Remo, tem Adriano e Giovani voltando de suspensão, o Lucha também ficando no banco, e sobre Marco Antônio e Thiago, que deixaram o jogo lesionados, a partida contra o Avaí. O Thiago foi uma pancada muito forte que ele recebeu na coxa, naquele lance com o Betão foi até amarelado, foi um lance maldoso. Ele recebeu o cartão amarelo e o Thiago tentou, mas não conseguiu continuar. Por ser uma pancada, talvez não seja a preocupação pro duelo contra o Remo. Agora o Marco Antônio vai precisar ser mais bem avaliado, porque foi uma entorse no tornozelo direito, então talvez não fique à disposição para quinta-feira diante do Remo. De qualquer forma, tem o Giovani voltando à disposição de Vanderlei Luxemburgo. Tá falado, João? É uma semana então começando, Cruzeiro ainda torcedor, lamentando a derrota pro Avaí, sepultando a chance de acesso, mas tem meta a cumprir ainda nesta Série B. Tá falado? Um abraço. Falado, Samuel, obrigado. Ô Edu Panzi, daqui a pouquinho vamos comentar essa situação do Cruzeiro, mas ô Edu, vamos falar do Cruzeiro, e aí eu pergunto a você, como competente comentarista, analista da Itatiaia, o que se faz num momento desse? Como é que você começa a trabalhar pensando em 2022? A gente não sabe se vai ser o Cruzeiro com SAF ou não. A gente não sabe como é que o Cruzeiro vai fazer com as contas nesse momento. A gente não sabe se o Luxemburgo vai ou se o Luxemburgo fica. A gente não sabe quem vai dirigir o futebol do Cruzeiro. Tem um monte de interrogações a respeito do Cruzeiro. Semana passada, o Regis Campos, que é o grande defensor da SAF no Cruzeiro, dizia o seguinte: olha, se a SAF for aprovada, o Cruzeiro antigo, o clube social, a administração fica com o Sérgio Santos Rodrigues e o Cruzeiro novo fica com quem adquirir a SAF. Como é que o Cruzeiro sai de um imbróglio desse, com esse tanto de dúvidas nesse momento, para começar a planejar o ano que vem? Ô João, eu acho que o primeiro a ser feito é chegar numa pontuação que dê tranquilidade em termos de tabela. Samuel Venâncio trouxe aí, o Cruzeiro tem 39 pontos, precisa de 3, 4 pontos, na minha opinião, de acordo com os números que o Domingos Sávio Baião traz pra gente,
para permanência e manutenção na Série B. Isso é importante, não dá para postergar esse ponto limite para permanência na Série B, ponto. Se o Cruzeiro conseguir essa pontuação suficiente para ficar na B, aí é difícil falar em planejamento para 2022, para o ano que vem, sendo que você tem 2 anos de atraso ainda. E é atraso financeiro, é atraso com funcionário, é atraso com atletas. O Cruzeiro precisa dispensar muitos atletas e remontar um time. Como? Se você tem quase 15 milhões de transfer ban para ser pago. A primeira providência do Cruzeiro, a primeira coisa a ser ajustada, na minha opinião, seria talvez a permanência do Luxemburgo, porque apesar de todas as incertezas que tem, é muito difícil o Cruzeiro arrumar um técnico melhor do que o Luxemburgo para a Série B, para a realidade do Cruzeiro, e eu acho que o retrato disso está provado em campo. O Cruzeiro do Luxemburgo estaria brigando pelo acesso. O Cruzeiro do Luxemburgo, com a pontuação que o Luxemburgo fez, com o trabalho que o Luxemburgo fez, esse Cruzeiro estaria brigando pelo acesso. O Luxemburgo melhorou muito um time ruim do Cruzeiro. Ele não perdeu para os principais times lá da frente, Coritiba, Botafogo, Vasco. Perdeu para o Avaí, jogando melhor que o Avaí no último jogo na ressacada, ou seja, ele melhorou o time do Cruzeiro e fez algo que outros não tiveram coragem de fazer, talvez pelo tamanho dele. Podemos dizer que em meio a tantas incertezas, essa pode ser uma certeza do Cruzeiro? Trabalhar para manter o Luxemburgo é importante? Eu não sei se dá para dizer certeza, mas deveria ser. Não estou dizendo que certeza que ele ficará, mas sim. Certeza de que é importante tentar que ele fique. Sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é uma certeza. A permanência do Luxemburgo é fundamental, assim como seria do Filipão, e o Cruzeiro errou. Ele começou a cometer erros seguidos que havia cometido antes. Então, a permanência da atual comissão técnica, que teve coragem para inclusive colocar a garotada para jogar, porque o Cruzeiro precisa disso também. Se eles dão um retorno técnico, ainda que não gigantesco, pode vir depois, em seguida, ao retorno técnico financeiro. O Cruzeiro só vai fazer dinheiro vendendo quem é da casa. Você, semana passada, chamava atenção para isso e é coisa rara, mas você tinha razão. Brincando. Você dizia o seguinte, que é complicada a situação do Cruzeiro. Você contrata um diretor de futebol, mas se tiver SAF, não sabe se o novo acionista vai querer. Você mantém o Luxemburgo, mas não sabe se o novo acionista vai querer. Eu acho que apesar de todas essas dificuldades, o Cruzeiro precisa de um gesto de coragem no momento e de diálogo. E não tem nada diferente a se fazer, pelo menos na minha avaliação nesse momento, chamar o Luxemburgo e falar: Luxemburgo, pense o planejamento do Cruzeiro pro ano que vem. O Cruzeiro precisa que você pense nisso. Até porque temos que admitir uma realidade. Não tem ninguém no Cruzeiro, de funcionário, a comissão técnica, a diretoria, que entende de bola mais do que o Luxemburgo, não. Certamente, ainda que o Cruzeiro tenha um investidor, a gente não sabe, se tiver, se ele fizer um esforço pequenininho, ele vai ver que a comissão técnica fez um trabalho bom por tudo que vinha acontecendo ou que vem acontecendo no Cruzeiro. Então, para mim, é fundamental a permanência da atual comissão técnica e que já comece um planejamento, ainda que com muita dificuldade, porque há um ponto de interrogação gigantesco em relação à temporada que vem, mas ter que mudar a comissão técnica também, João, vai ser um retrocesso gigantesco.